Muito bem, pessoal, vamos lá, aprender a ocultar quando retornar um valor que não necessariamente é um erro, né, mas é a ausência de valores, né. Isso aqui serve para várias coisas, tá, pessoal. Quero que vocês vão aprender de maneira genérica, mas isso aqui vai ocultar aquele errinho do ND que tinha ali. Então vamos lá. Aqui na planilhinha, perceba que aqui tá certo, ó, quando eu venho aqui e busco um nome, ele traz o endereço, mas quando eu não tenho nome, ele fica ND. Tem vários tipos de erros, tá? Tem erro de nome, tem erro de divisão, né? Cálculo, quando o cálculo é divisão por zero. Então tem alguns erros, mensagem de erro. Esse aqui é um deles, né? É, como que a gente resolve isso para não deixar ele visível? Bom, de certa forma, é assim que a gente faz. Ó. Deixa eu abrir aqui o nosso famoso bloco de notas. Vamos apertar uns enters aqui e vamos lá. Então é o seguinte, a gente sempre escreve como que é a lógica que eu vou construir. Bom, se for um erro, retorne vazio, ou seja, deixa a célula vazia ali, sem nada, né? Se não, retorne o cálculo. É basicamente isso, pessoal, né? É basicamente isso. E acredite, nós temos a função C, ela tem os parâmetros dela, né? A gente já sabe disso. Opa, vou colocar para reticências. Nós temos o C, que trabalha exatamente com esse se, senão. Aí nós temos função é, erro, e, é, erros, que faz exatamente esse tratamento do erro de retorno, né? Ele vai fazer o tratamento, ele vai descobrir se aquilo ali é um erro tratável, né? De verdadeiro e falso, que retorna verdadeiro ou falso, né? Porque quando a gente está vendo esse ND, ele está retornando falso. Verdadeiro é quando está certo, né? E nós temos aqui o PROC-V, que está fazendo a busca. São 3 coisas que precisam estar em conjunto, juntas, trabalhando para dar um retorno. Vamos tentar construir isso juntos? Então, olha só. Aqui eu já sei que funciona, porque quando eu seleciono um nome, já traz os resultados. Ok, vou apertar Delete. Então, essa função está parcialmente correta. Aliás, ela está correta. O que eu não quero é que fique aparecendo esse ND. Então, eu vou selecionar a função aqui, ó. Ctrl X, ou botão direito recortar. Eu recortei a função. Pronto, ela está na memória. Eu vou até, para não deixar na memória aqui, eu vou colar ela aqui. Colei, ó. Essa aqui é a função que faz a busca, que está corretíssima. Agora, eu tenho que construir uma função C, né? C, para fazer o tratamento do erro. Então, eu vou usar o C é erros, porque o é erros trata do erro ND. O é erro trabalha nos outros erros que não é o ND, tá? Então vamos lá. Eu vou vir aqui, ó, eu vou começar uma função desse jeito aqui, ó. Igual C. Vamos abrir um C. C. Aí eu vou vir aqui, o teste lógico vai ser se é um erro. Se é, quando eu coloco aparece várias coisas, erros. Repara que quando eu clico no erros, ele fala, ó, verifica se o valor é um erro, retorna verdadeiro ou falso. E o erro fala se o valor é diferente de ND, tá vendo, ó? Então não posso usar o erro. É erros. Pronto. Ele tá me perguntando o seguinte, se isto aqui for um erro. Pessoal, o único problema é que eu não tenho como fazer essa função apontando para ela mesma. Eu não posso apontar para B4. Vai virar um cálculo de loop errado. Então, o que é que eu vou colocar aqui dentro? Gente, eu vou colocar isso aqui, ó. Este proc inteiro. Sem o igual, claro, né? Porque o igual é só no começo da fórmula. Ó. Então, eu tenho que falar para o seguinte, ó. Se este proc V tem um parênteses vermelhinho, né? Eu tenho que fechar o parênteses vermelhinho aqui, ó. Tá? Daí, aqui a nossa vida começa a ficar mais cheia de emoções, né, gente? Então, ó, se é erros.
Se este proc v aqui inteirinho retornar um ND, um erro, ponto e vírgula. Olha o tamanho do nosso teste lógico, gente. Isso aqui é só o teste lógico, ó. O é erros, eu estou falando para uma função testar logicamente um retorno. Então, se for um erro, esse proc v, ele vai retornar o quê? Aspa dupla, ponto e vírgula. Por que aspa dupla, aspa dupla? Pessoal, nós trabalhamos lá na parte de concatenação, lá no comecinho do curso, pra vocês verem como que é uma combinação muito importante. Nós trabalhamos lá no comecinho a concatenação. Nós trabalhamos o concate, que substituiu o concatenar ainda funciona, mas está entrando em desuso. E nós vimos também aquele e-comercial. Lembra que quando eu queria juntar textos com números, o que é texto eu tenho que colocar entre aspas, o que não é eu tenho que colocar, quando é número não precisa, quando é função, fórmula não precisa. Pois é, quando eu estou colocando duas aspas juntinha, eu estou falando que eu quero imprimir um espaço vazio, eu quero que fique uma célula em branco, sem nada. Abri um espaço para um texto, não coloquei nenhum caractere, não dei barra de espaço e fechei. Ou seja, eu quero que ele retorne vazio, retorna nada, fica em branco, né? Beleza. Agora que eu já coloquei aqui as duas aspinhas, eu vou colocar aqui no final o quê? Se for um erro, retorna o espaço em branco. Se não for um erro, pessoal, eu colo o proc v de novo, ó, Ctrl V de novo e fecho o parênteses. Por quê, gente? Se for um erro, o proc v retorna espaço em branco. Se ele não for um erro, retorna o próprio proc v, porque ele está certo. Pressiona o Enter e olha a mágica. Ficou em branco. Vamos ver se está funcionando? Vamos escolher um nome aqui? Eduardo. Ah, retornou o endereço. Se eu apagar Eduardo, não dá mais erro aqui. Gente, olha só que maravilha, né? Você combinar funções para atender os seus objetivos. Muita gente já faz isso há muito tempo, mas às vezes foi aprendendo no... Vou juntando, vou vendo dicas, inclusive sugiro para vocês. Pessoal, não fica preso só na aula. Com essa bagagem minimalista que vocês estão tendo aqui, que não é pouca, você pode ir no YouTube, pode ir num canal de streaming. Você vai dar conta de seguir cursos online de várias plataformas com essa base que vocês estão tendo aqui. Então, vocês já viram ali funções, funções iguais, aninhadas, que era no caso o C, e também viram ali, por exemplo, a função aninhada usando proc, e usando mais uma função para fazer só o teste lógico. Olha que maravilha. Olha o nível que vocês estão. E aí vocês vão falar assim, professor, mas é só para tratar esse estético. Só para tratar esse estético. Tá, gente? É só para tratar esse estético. E se você fez a função de cima certinha, você pode fazer o quê? Puxar ela para baixo, vai dar erro, porque lembra que nós colocamos vínculo absoluto na coluna lá, né? Então ele vai retornar todo o endereço, quer ver, ó? Aí eu vou vir aqui dentro, vou localizar o 2 e vou substituir por 3. Vou localizar o 2 e vou substituir por 3 e vou apertar Enter, ó. Tá vendo, ó? Apago... Opa, agora é 4. Apago... Eu tenho só... Não posso esquecer que são dois proc, eu tenho que alterar nos dois procs, né? Ó, o 2, o primeiro proc por 5, o 2, o segundo proc por 5. Impressionante. E olha que maravilha. Se eu apagar aqui agora, não tem mais erro. Viram? Aprenderam a dar uma maquiada, trabalhar com uma estética, deixar a planilha top, porque eu já cansei de ver planilha legal funcionando e com essa característica feia, né, escondendo. Então a gente já sabe que dá para usar a nossa lógica para construir fórmulas bem robustas e bem bacanas no Excel. Não é mesmo? Gente, muito obrigado por hora e nos vemos na próxima aula.